Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader, o lugar para deixar quem nos ouve sempre mais esperto que o gráfico. É isso aí. Hoje a gente vai fundo num assunto-chave, identificar viradas de jogo no mercado, as famosas reversões. Aquela hora que a festa parece que vai acabar, sabe? Exatamente, são aqueles momentos assim, cruciais onde a tendência atual perde o gás e o mercado, ele ameaça mudar de direção. Entendi. E entender isso pode ser a diferença entre proteger o lucro ou, ver ele evaporar. Pois é. E para guiar a gente nessa, a gente está usando como base o artigo Identificando Reversões no Mercado Financeiro, Estratégias e Dicas Práticas, do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader. Ótimo material do Rodrigo. Sim, a ideia é sacar o que são essas reversões, por que ficar de olho nelas e, o mais importante, como identificar os sinais antes que seja tarde demais. Preparados? Vamos lá. Então tá, para começar o básico. O que define exatamente uma reversão de mercado? Olha, de forma simples, é uma mudança na maré, sabe? Uma tendência, seja de alta ou de baixa, mostra sinais de cansaço. Cansaço. Isso. E o preço começa a remar para o lado contrário. Sacar isso logo no início é vital, não só para se proteger, mas para, quem sabe, pegar carona numa nova onda que pode estar começando. Faz todo sentido. E o material do Rodrigo, ele não trata isso como adivinhação, certo? Ele aponta para ferramentas. De jeito nenhum. Tipo padrões gráficos, indicadores, menciona até o IFR, né? Sim, o IFR, que é o Índice de Força Relativa, é citado como uma ferramenta útil para medir o fôlego da tendência, o gás dela. Quando ele aponta sobrecompra ou sobrevenda, pode ser um sinal de exaustão, um alerta. Ok. Outra dica que o texto traz é ficar de olho em topos e fundos. Uma reversão para baixo geralmente acontece depois de um pico importante, e uma para cima depois um vale significativo. Faz sentido, né? Total. E falando nesses padrões visuais, o texto do Rodrigo dá destaque para alguns clássicos, como o ombro, cabeça a ombro, o famoso oco. Isso, oco. E também topos ou fundos duplos, às vezes triplos, né? O oco lembra mesmo um perfil de montanha, com o pico central mais alto. É bem visual. Exato. O interessante desses padrões, como o oco ou um topo duplo, sabe? Quando o preço testa uma resistência 2 vezes e não consegue romper, é que eles mostram visualmente essa briga. A briga? Entre compradores e vendedores. E a possível vitória de um lado sobre o outro. O Rodrigo até usa um exemplo bem prático. Um oco no gráfico dólar real. Ah, lembro desse exemplo no meu artigo. Pois é, mostrando como o rompimento da chamada linha de pescoço, que é aquela linha que liga os fundos entre os picos do oco, funcionou como um gatilho de venda, um sinal claro ali. Ok, visualizar o padrão é uma coisa, ajuda bastante. Mas transformar isso numa operação bem-sucedida, aí que o jogo aperta um pouco, né? Qual a dica de ouro do Rodrigo para não entrar em roubada? Olha, se tem uma coisa que o artigo martela é paciência e confirmação. Paciência e confirmação. Anotado. Essa é a mensagem central. Não adianta querer ser o primeiro o herói que adivinhou a reversão. O risco de sinal falso é grande. Sim, imagino. Então, esperar o preço confirmar o padrão, rompendo a tal linha de pescoço no oco ou o suporte num topo duplo. Isso é crucial. Reduz muito o ruído. Certo. A análise lá menciona um caso de fundo triplo na Petrobras. E a recomendação era bem clara. A compra só faria sentido depois do rompimento da resistência. Não no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro toque no fundo. Só depois. Entendi. É tipo esperar o sinal verde ficar bem claro, sem piscar amarelo. Exatamente. E isso me leva a outro ponto que, você já mencionou, o Rodrigo martela bastante. Gerenciamento de risco. Não dá para apostar todas as fichas, né? Mesmo que o padrão pareça, perfeito. Fundamental. Assim, operar contra a tendência vigente, que é o que a reversão faz no início, tem um risco natural. É inerente. Claro. Por isso, 2 coisas são inegociáveis segundo o material que a gente está vendo. Primeiro, o stop loss. O famoso stop. Aquela ordem que limita sua perda caso o mercado vire contra você. E ela tem que ser definida antes de entrar na operação, não depois. Antes, sempre antes. E segundo, o tamanho da posição. Arriscar demais numa única operação é
é receita para problema. O texto sugere limitar o risco por trade a algo como, sei lá, 1% ou 2% do capital total. Algo gerenciável. E aquele exemplo da Petrobras que você citou, ilustra bem isso, né? Se identifica um oco e planeja vender no rompimento da linha de pescoço, vamos dizer, a 29,69. Isso. O Rodrigo enfatiza que você já tem que saber onde seu stop loss vai ficar. Talvez um pouco acima do último topo, como R$30 no exemplo dele. Exato. Se a análise falhar, o prejuízo é controlado. Isso é disciplina pura. Disciplina e método. Então tá, juntando as peças aqui, o caminho é, primeiro entender o conceito da reversão, depois aprender a identificar esses padrões gráficos que o Rodrigo detalha, como oco e topos fundos, ter a disciplina de esperar a confirmação do sinal, não se afobar, e acima de tudo, Gerenciar o risco de forma rigorosa. Stop loss e tamanho da posição não são opcionais. São parte da estratégia. Operar reversões exige mais do que técnica. Exige cabeça fria e método. Paciência, como falamos, é chave. perfeito, é treinar o olho, testar com cuidado e principalmente seguir o plano traçado. A prática constante, né? Como o Rodrigo sempre diz, é o que leva à consistência. Com certeza. E para fechar, sabe, fica uma provocação, uma reflexão. A gente aprende a técnica, a identificar o oco no gráfico, o topo duplo, Sim, a parte técnica. mas como essa habilidade, que é puramente técnica, se confronta com a nossa emoção na hora H? Aquele frio na barriga de talvez estar indo contra a manada, contra o movimento principal. Boa pergunta. Analisar o gráfico é metade da batalha, talvez. Lidar consigo mesmo, com a própria psicologia, é a outra metade. Fica aí para a turma refletir. Excelente ponto para fechar. Esse foi o podcast do Transforma Trader. E lembrem-se, Busquem ser sempre mais espertos que o gráfico.